Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Eu sou o Daniel Furtado. Esse daqui é o XNow. O XNow. De novo, o XNow. Muito bom. Aliás, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui. Clica naquele botão que tem um sininho para receber as notificações. Esse é um canal de YouTube onde eu converso a respeito de design, design, produtos, cachorros, programas esquisitos que você pode assistir no TLC e coisas do tipo. O último vídeo que eu fiz foi um vídeo a respeito do que a gente pode deixar para o futuro, né? Porque eu falo um pouco sobre a gente trabalhar, a gente sabe que tem uma limitação da quantidade de coisas que a gente pode fazer na vida e de como a gente se prepara a gente, né, para fazer alguma coisa ali que possa persistir um pouquinho no futuro. Foi um vídeo em preto e branco, um pouco mais denso, e hoje tá aqui tudo mais colorido, mais colorido. Quarta-feira de cinzas, inclusive, o dia que eu estou gravando aqui. Então, depois do carnaval, do descanso de carnaval, que eu tô até descabelado aqui, é sempre carnaval, descabelado. Mas esse vídeo eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu toquei naquele outro, que tem a ver com ancestralidade, que é como você pode ser um bom ancestral na hora de criar o seu produto. Então eu vou só compartilhar aqui um pouquinho, é pouca coisa. Vou tentar novamente fazer um vídeo mais curto, aí depois você me diz se você gosta de vídeos assim, mais compridos. O pessoal tem elogiado, então muito obrigado para você que elogiou. Então, basicamente, eu falei isso, né, no último vídeo, o que design você está deixando para o futuro, mas eu coloquei ali numa perspectiva de que impacto o nosso design tem no mundo e um pouco ali sobre a sustentabilidade do design no mundo também e do nosso papel em cima disso. E eu toquei num assunto ali, que tem a ver com uma fala e um modelo de pensamento hoje em dia do Alan Cooper. O Cooper é um designer e autor, né, do About Face, etc. Um cara que eu mais gosto assim, de acompanhar assim, o material que ele escreve. E gosto muito do Cooper. E o Cooper fez uma palestra, um keynote, em 2018, no Interaction de 2018, que foi na França. Foi em Lyon, na França, que ele chamou de o momento Oppenheimer. Depois eu vou deixar o link para vocês assistirem, mas basicamente ele está falando ali de vários problemas a respeito de ancestralidade, né? De você fazer alguma coisa para o mundo que funcione não só no dia de hoje. E basicamente ele está falando um pouco sobre a gente perseguir demais modelos que são relacionados a lucro em detrimento, né, ao contrário de buscar qualidade. É uma coisa que o Cooper fala faz bastante tempo, e que se a gente só ficar perseguindo esse lucro, talvez a gente diminua a qualidade do que a gente faz e que a qualidade é quem traz o lucro. Então é basicamente isso que ele está falando, e aí ele vai falar de várias coisas até ele tocar nesse assunto do ser um bom ancestral. Ser um bom ancestral. Então ele vai falar sobre isso, eu vou deixar aqui depois o link também, para você assistir. Ele está em inglês, talvez dê para colocar alguma legenda em português aqui, não sei. Mas eu vou deixar o link. Mas eu falei um pouco no outro vídeo sobre isso, tá? Então, ser um bom ancestral. Hoje eu quero conversar com você aqui, mas de uma maneira um pouquinho menos filosófica, um pouquinho mais prática, tá? Eu trouxe também um outro material sobre isso que está aqui, é um TED Talk dessa pessoa chamada Roman Snarik, que ele fala também sobre como ser um bom ancestral. Então, é esse tema, ser um bom ancestral. Ser um bom ancestral é fazer planejamento para o futuro, tá, gente? É basicamente isso. Então é uma estratégia que você fala, olha, em vez de eu tentar fazer alguma coisa que hoje vai ser boa, eu vou fazer alguma coisa que no decorrer de um período grande seja boa. E só uma coisa interessante aqui nesse vídeo é que ele mostra que hoje o mundo tem 7,7 bilhões de pessoas, que nos últimos 50 mil anos a gente teve 100 bilhões de pessoas, né, que já morreram, hoje tem viva 7 bilhões, e que provavelmente os 50 mil para o futuro, a gente está falando de trilhões de pessoas, porque se a gente mantiver esse mesmo ciclo, né, de nascimento, provavelmente o mundo vai ter muito mais gente, né? Então ele está falando disso daí. E por último, em cima disso, daqui a pouco a gente já entra um pedaço mais prático, aqui tem um artigo do Cooper falando sobre pensamento de ancestralidade, e o que ele acredita que como que isso é e não é, né? O que é esse pensamento para você prever as coisas para o futuro. E aí ele fala isso, olha, em vez de você maximizar o que você vai ganhar agora, um pensamento para ancestralidade, ou seja, um pensamento sobre o futuro, como que você maximiza para todo mundo
né, de maneira perpétua o que você está fazendo. É lógico que não é assim, né, o mundo não é exatamente assim. Então, eu não vou falar, não vou ficar em cima disso num sentido mais filosófico. Eu queria falar um pouco na prática, o que você pode fazer hoje, um vídeo mais prático para você, para feliz. O que você pode começar a fazer hoje para você ter esse pensamento a respeito de ancestralidade no seu próprio trabalho. Tá? Então, eu quero falar algumas práticas que você pode fazer para você aprimorar esse jeito de pensar. Então, de novo, esse jeito de pensar quer dizer que as ações que eu faço hoje são ações que eu também estou pensando que nessa teoria que os meus filhos, né? Então é por isso que ele fala de ancestralidade, que os meus filhos vão poder se beneficiar. Então eu estou fazendo coisas hoje para deixar uma herança positiva para os meus filhos. Eu vou abstrair um pouco aqui, vou me dar a liberdade de fazer uma abstração e falar que assim, vamos pensar não só os meus filhos, mas vamos pensar assim nossa família, nossos irmãos, nossas irmãs dentro do trabalho. Então dentro do teu trabalho você tem ali outras pessoas que pegam e dão continuidade no seu trabalho. Concorda? Você tem pessoas que seu trabalho não é isolado. Então seu trabalho tem pessoas que continuam o seu trabalho ali dentro. E será que você está pensando de maneira que essas pessoas que dão continuidade no trabalho conseguem fazer isso bem? Então, por exemplo, você consegue distribuir o que você faz para o time de desenvolvimento poder pegar aquilo sem ter uma crise? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse arquivo que eu não entendo nada? Então, assim, você consegue fazer isso? Dividir o seu trabalho com outras pessoas da tua equipe? O que você consegue fazer? E eu trouxe algumas coisas que eu anotei, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, dessa vez eu vou até dar uma lida aqui porque eu anotei algumas coisas, então eu vou deixar na descrição do vídeo para você também ali acompanhar mais ou menos essas coisas que eu estou tentando trazer aqui para você. Então basicamente o que a gente consegue fazer para manter e sustentar a visão de UX dentro da empresa. E eu usei até, tomando cuidado na hora de escrever o texto ali, de escrever o X e design, às vezes como coisas intercambiáveis e às vezes não intercambiáveis. Nem sempre o X é design, né? Mas para algumas empresas é basicamente a mesma coisa. Mas então quando a gente está falando a respeito de ter uma visão sobre como é esse princípio de experiência do usuário ali dentro da tua empresa, como que você consegue manter sustentável que você está realmente trabalhando com essa ideia do Coupa, de novo não é uma ideia minha, essa ideia do Coupa, de que a qualidade do produto que você faz é o que cria a sustentabilidade médio e longo prazo daquele produto. Então, se você pegar um produto que todo mundo gosta, como por exemplo do Olingo, e eu simplesmente destruísse o produto, tipo, começasse a ferrar o produto inteiro, que você vai diminuir o potencial das pessoas usarem aquele produto. Então, basicamente, isso tem a ver com você sustentar essa visão de UX. Então, aí eu anotei alguns pontos ali que são perguntas para você fazer, tá? Para você se fazer ali e que eu vou trazer algum ponto de vista ali em cima. O processo que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, ele é um processo que ajuda a manter essa visão de UX. Vou até fazer uma pergunta além. Está claro para vocês, dentro do teu trabalho, o que é a visão de UX de vocês? Por exemplo, a gente tem uma visão a respeito de fazer a pessoa ali que é usuário conseguir realizar as coisas de maneira mais rápida. Mesmo que isso tenha um preço mais caro para ser pago. Ou não. Eu tenho uma visão aqui que a experiência é conseguir trazer acesso para a maior parte das pessoas. Mesmo que possa ser um pouco mais difícil para um grupo de pessoas, um pouco mais fácil para outro grupo de pessoas, por exemplo. Então, você tem claro quais são esses princípios de design dentro da tua empresa e os princípios de UX? E quando eu pergunto se você tem esse processo é claro, quer dizer, qualquer pessoa dentro da tua empresa, da empresa que você trabalha, fora o seu grupo de design, fora o seu grupo, fora os 4 colegas que você tem ali, conseguem ver essa visão vem de fora. Quem traz a visão do que é uma boa experiência para a tua empresa é o time de design ou um outro time que traz essa visão para quem está ali na empresa? A visibilidade dessa visão, eu não estou dizendo que alguém vai escrever na parede, até estou falando, brincando isso que vem na empresa, escrito o cliente no centro. Não estou falando disso, estou falando o que quer dizer cliente no centro. Então, mas existe essa clareza? Isso está em algum lugar? Que qualquer pessoa que acabou de entrar na empresa consegue entender o que a gente está falando sobre qual é o modelo de sustentabilidade da qualidade da experiência ali dentro? Isso está claro?
Então, existe um manifesto, por exemplo? Existe um manifesto? Só uma primeira pergunta. Você, então, consegue comunicar isso de maneira clara? Por exemplo, dentro de uma intranet, dentro do espaço de trabalho de vocês, a mensagem está clara do que é que você faz no time de design ou o que o time de experiência faz para dizer o que é uma boa experiência? Isso está claro em algum lugar? Claro a ponto das pessoas poderem entender dentro da empresa? Está claro qual é a visão que a alta gerência, que executivos têm para dizer, olha, isso que é qualidade para a gente? Isso está claro em algum lugar? Tudo isso tem a ver com sustentabilidade de médio e longo prazo, tá? Disso. Então, isso está claro? Outras coisas mais práticas que eu anotei aqui. Você consegue facilitar o onboard das pessoas novas que entram no time para que essas pessoas conheçam qual é essa visão? Quando alguém entra no seu time de design ou entra em qualquer time que você está, você consegue de alguma maneira falar para as pessoas, olha, quando você tiver dúvida sobre o que a gente está falando aqui, é aqui que tá? Opa, que legal. E se não está anotado em algum lugar, você consegue começar hoje a fazer isso para a próxima pessoa que entrar. Ancestralidade é isso, é a próxima pessoa que entrar na casa, a próxima pessoa que entrar na tua empresa, conseguir pegar uma história que já está começada, que já tem ali alicerces para ela poder seguir. Então isso está claro no processo de onboard. Quando uma pessoa entra, ela sabe quais são as regras da casa, ela sabe qual é o contrato social, que a gente fala, por exemplo, em Scrum e outros métodos ágeis, ela sabe qual é o contrato social que ela está ali. Olha, a gente faz, é assim que faz. Então você tem isso, dando um exemplo prático do prático, né? Disso que eu estou falando que é prática. As pessoas que entraram num processo de estágio, na empresa que eu trabalho, no Venturos, a gente deu como missão para as pessoas que eram designers, que estavam no processo de estágio, mapearem como estava sendo o onboard. Elas estavam entendendo onde que estava a maior dúvida e conseguiram pegar algumas coisas ali, tipo, olha, parte do onboard direciona coisas para você fazer alteração no seu ponto. Sendo que a gente está começando agora, a gente nem tem ponto para fazer alteração. A gente falou, opa, verdade, esse onboard é mais para uma pessoa que já está do que uma pessoa que acabou de entrar. Estranho para um onboard. Aí a gente fala, nossa, até cuspi. Aí a gente falou e trocou isso. Se você não tiver, então você consegue criar isso de alguma maneira, testar o que já teve sucesso, o que não teve sucesso, dentro, por exemplo, de onboard. Outras pessoas que não são da tua área conseguem acompanhar como é que está sendo esse onboard, porque às vezes pessoas de design não fazem onboard dentro de grupos de design, fazem dentro de outros grupos, né? Então essas outras pessoas também têm essa visibilidade, também entendem, olha, pô, tá entrando um design novo aqui dentro do squad, eu sei o que falar para esse designer, eu sei reconhecer onde está dentro dessa empresa a documentação de boas-vindas da pessoa que entrou para o time de design, isso está claro ali? Isso tem ou não tem? Se não tem, é porque você tem que fazer, entendeu? Alguém vai ter que fazer. O que não tem, alguém tem que fazer. Isso é pensar para o próximo. Olha, vai me dar trabalho anotar e fazer isso daí, mas a próxima pessoa que vier vai ter uma vida mais fácil. Então você está fazendo coisas para a próxima pessoa que vier ter uma vida mais fácil? É disso que eu estou falando. Agora eu vou falar uma coisa muito, muito, muito próxima de quem está ali operacional. Essa vai doer em você, tá? Os seus arquivos estão organizados de uma maneira que uma pessoa diferente de você possa dar continuidade no projeto? Alô, alô, nomear a camada? Alô, alô, botar nome nas coisas? Você consegue fazer isso? Dentro dos projetos que você tem, dentro do projeto em si. Existe uma organização dentro daquele projeto que faz com que uma outra pessoa que não é você consiga entrar e dar continuidade no projeto? Isso é pensar de maneira ancestral. Você tem uma biblioteca de informação clara o suficiente que uma pessoa começou hoje, se você sair de férias, alguém consegue assumir o seu trabalho e continuar? Por que você não está fazendo isso? Não dá tempo. Eu sei que não dá tempo, mas o tempo que não está dando agora, você está tirando de outra pessoa. Então isso é ter um pensamento sobre essa ancestralidade, que você vai ter que negociar com pessoas da tua gestão. Então, olha, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo porque eu preciso documentar essas coisas, mas em compensação esse tempo vai ser ganho porque a gente vai replicar esse trabalho e essa organização 1000 vezes aqui dentro. Todos os novos arquivos vêm com uma folha de rosto dizendo, olá, esse é o arquivo do Figma, você usa ele assim, assim, assim. Sempre, toda vez que você duplica ou cria um novo, ele já vem com a informação. Entende? Isso é você pensar no futuro. Você está fazendo isso?
Você troca o trabalho ou você faz aquele negócio que é um mundaréu de coisa, uma bagunça, que não usa nem os recursos mais novos, que, por exemplo, o Figma tem de criar variantes, etc. Você consegue organizar isso desse jeito? Eu tô de novo brincando com essa questão das camadas que eu falei, porque isso daí era uma coisa no Photoshop que era uma desgraça, né? Todo arquivo que você tinha para você era uma zona, e o arquivo, quando você ia mandar para os outros, você tomava cuidado, às vezes, de agrupar. Então, é tomar cuidado com os outros. Isso é pensar de maneira com ancestralidade. E, de novo, não estou falando de maneira filosófica, estou falando de maneira prática. De maneira prática, você consegue guardar uma documentação clara o suficiente dentro do teu próprio arquivo para fazer isso. Eu trouxe, inclusive, aqui um arquivo do Medium. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eu vou botar o link na descrição sempre. Falando sobre isso, ó. Documentação no arquivo. Então, você consegue organizar as coisas numa ordem que todo mundo, num consenso, né, discutindo, não é taxativo, mas que todo mundo fale, a gente pensou bem aqui e o que a gente vai fazer é que nossa organização é assim. Ela vai da esquerda para a direita, ela tem uma folha de rosto, a página é assim, a página é assado, a gente fala que problema que a gente está resolvendo. Por exemplo, isso aqui é arbitrário, tá? Alguém fez assim. Você agrupa as coisas de uma maneira que faz sentido para todo mundo, seguindo uma ordem de leitura tradicional, da esquerda para a direita. Você organiza como os teus protótipos. Então, você organizar as coisas tem a ver, novamente, com você ter visão a respeito da ancestralidade. Então, você organiza as coisas. Agora, uma outra coisa que tem a ver com como que você está organizando e como que essas regras estão ou não estão fechadas. O trabalho de design da sua empresa fica protegido dentro de uma área que tem barreiras que impedem que outras áreas possam interceder em favor do usuário. O quê? Você está criando gatekeeping, que a gente fala, você está criando sistemas onde você fala, não. Ninguém fora do time de design pode ter visibilidade sobre o que é uma boa prática de usabilidade. Só o time de design pode saber, o time de front não pode saber. Você está criando barreira, porque se você está criando barreira para só o time de design ser detentor dessa informação, você está atrapalhando a vida dos usuários. E você não deveria estar atrapalhando a vida dos usuários, porque afinal de contas você usa um chapéu de UX. O seu chapéu de UX diz, eu tenho que fazer as coisas aqui para que a vida do usuário seja mais fácil. Então existe, inclusive, assim, lei de Tesla de conservação da complexidade. Todo sistema chega num momento onde ele fica muito, muito, muito complexo e você vai ter que distribuir a complexidade ou para o time que constrói o sistema ou para o time que usa o sistema, ou para o usuário. Você, às vezes, aumentar o jeito que você organiza a documentação, vai me dar mais trabalho, mas deixa mais fácil para a pessoa ali que é front, ou para a pessoa ali que é analista de negócio, ou para, sei lá, PO, entender o que são essas regras, porque isso faz a vida do usuário ser mais fácil. Ou não. Ou você realmente cria um silo separado. E não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Estou dizendo que se você fechar tudo dentro de você, dentro do time de design, e alguém do time de design sair de férias, o resto da empresa para, porque só uma pessoa tem acesso àquilo, tipo a chave do Figma está com você, ou as outras pessoas, ou tem pessoas, sabe, backup, que possam ver aquilo lá. Então isso é pensar em termos de ancestralidade. Mas isso aí faz com que eu fique um pouco mais inútil dentro da empresa. Eu não acho que faz, tá? Mas eu entendo a sua preocupação. Você compartilhar o que você está fazendo com outras pessoas faz com que outras pessoas também atuem no design. E tá tudo bem. Você ali, de repente, pode ser o principal porta-voz daquilo, mas outras pessoas também têm direito de entender qual é o princípio que você está seguindo de design, que tem a ver com aquela documentação que eu falei lá no começo, para você fazer produtos melhores. Você tem noção se você está fechando o time de design e se o time de design sair de férias ou todo mundo for mandado embora, acabou, não tem mais como fazer uma tela melhor para alguém ou uma interação melhor para alguém, ou você fez isso de um jeito que outras pessoas têm acesso, salvou na nuvem, sabe? Tipo o seu backup do Red Dead Redemption. Você conseguiu fazer isso? O que mais? Que ações você está fazendo dentro da empresa para manter a cultura que você já conquistou? Então, se você conseguiu, por exemplo, fazer uma apresentação a cada 2 meses para uma equipe de produto, para uma equipe qualquer dentro da tua empresa, mostrando, olha, isso são as coisas de design que a gente conquistou nos últimos 2 meses, você está mantendo essa reunião? Ou uma vez que você mostrou, você não mostra mais? Tipo, não, deixa para lá. Sabe, tipo, você faz leg press uma vez só quando você acorda ou você está fazendo sempre como atividade? Então, como você faz isso? Você consegue manter? Eu estou dizendo esse negócio de manter porque a gente está, de novo, passando por um momento onde algumas empresas estão encolhendo seu time, tanto de produto quanto de design, mas você consegue manter as boas práticas, mesmo que esse time diminua?
Então, mesmo que as coisas diminuam, você consegue ter uma essência, uma quintessência do que as coisas são, uma fagulha inicial. Aí vem a pergunta, né? Se todo mundo do time de design fosse desligado da empresa, eu sei, é triste. Se todo mundo do time de design fosse desligado da empresa, não tem mais design nessa empresa, fechamos aqui. Os usuários ainda vão ter a voz sendo ouvida dentro da empresa? Ou vai desligar a entrada de voz do usuário para dentro da empresa? Você conseguiu criar canais de comunicação ou processos que são fortes o suficiente para sobreviver sem você? Se você sair da empresa, se o departamento sair da empresa, se o chefe sair da empresa, se todos os designers que trabalham no seu time, todos os designers saírem da empresa, o design vai acabar? Vai desaparecer completamente? Ou você consegue deixar uma fagulha? O produto continua trazendo valor para o usuário? Está claro qual é o valor para o usuário? Ou a gente está falando de design feito para designer? Ah, não, isso é design feito para designer. Ah, o X é uma balela. Não tem nada de tentar entregar valor para ninguém. Eu estou falando aqui sobre proteger meu time de design. Beleza, e tudo bem. É uma jogada também. Mas a gente está falando do quê? Sobre ancestralidade. A gente continua mantendo, funcionando as experiências, funcionando as experiências das pessoas ou não. E eu vou trazer um exemplo besta. Eu estava assistindo um programa chamado Meu Maravilhoso Casamento Cigano. Alguma coisa assim, desses da TLC. Eu acho super legal, eu fico assistindo TLCs. Aqueles 90 dias para casar, Big Ed. Fico assistindo aquilo lá. Me julga. E tinha nesse do casamento cigano, o casal ia casar ali, o menino pediu a menina em casamento, e a mãe tinha lá tradições da família, e uma das tradições da família é que ela só ia aceitar o pedido de casamento se ele ficasse com uma vela e passasse a noite na floresta, ali no bosque, né? Com a vela, e a vela não podia apagar. Então você vai ter que se virar ali, você vai passar a noite aqui, e de manhã essa vela tem que estar acesa para mostrar que você é capaz de manter o amor, a chama. Então, se eu te desse uma vela e falasse, reduzimos ao mínimo o que é o design e é só essa esfera do poder aqui, você tem capacidade de fazer aquilo continuar funcionando? Para o fogo pegar, se depois alguém voltasse ali com mais lenha? Você consegue fazer isso? Ou não consegue fazer isso? Ou vai acabar e vai ter que começar tudo de novo? Vai ter que começar tudo de novo? Sempre começar tudo de novo? É igual o Dia da Marmota, o meu vídeo do Dia da Marmota. Então você consegue fazer isso? O que você está fazendo como parte de um time para falar assim, tudo que eu faço aqui tem como alguém entender o que é, está anotado, está incluído dentro do próprio arquivo, está numa wiki, está numa biblioteca, está falado dentro da empresa, está nítido dentro da empresa, quais são as coisas que a gente acredita, para caso eu vá embora dessa empresa, eu me canse dela, eu queira ir trabalhar em outro lugar, eu poder olhar e falar, não, eu deixei para trás um bom começo para a próxima pessoa. Um bom começo para a próxima pessoa. Então vem de novo a pergunta final. Você está sendo um bom ancestral? Você está sendo um bom ancestral? Ou você está só guardando o seu? E tá tudo bem se você falar assim, eu tô com medo, eu vou só guardar o meu, porque senão vai que alguém me manda embora se eu começar a documentar. Eu também poderia ter essa preocupação, também tenho essa preocupação. Será que eu vou ter algum momento que as coisas do meu trabalho funcionam tão bem no automático que se eu saísse tanto faria? Mas não é bom também? Você conseguiu fazer processos maduros o suficiente para funcionar sem você? Se alguém entrar ali, conseguir entender? Ou não, você fez processos que funcionam super bem, você sai, mas se der um defeito, aí não tem como ninguém resolver, porque não tem nada escrito em lugar nenhum. Então, assim, a gente está de novo passando por momentos de contestação do que a gente faz. Tem sentido trabalhar com design? Tem sentido? Deu certo trabalhar com designer de uma empresa que está fazendo um produto digital? Ou os design system acabaram com o nosso trabalho e morreu tudo, o AI, ou sei lá o quê? Ou não? Então, eu continuo acreditando que a gente tem muito trabalho. Encontrei com o Rogério Fratin, maravilhoso, de tomar um café aqui no final de semana, e a gente está falando sobre como a gente tem trabalho pela frente. Porque a gente tem muita coisa que não está funcionando do jeito que tinha que funcionar. Desde a maquininha que você paga aqui, mas você tem que pegar ali, para a pessoa que está operando essas máquinas em caráter B2B e que, tá de qualquer jeito as coisas ali. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas a gente está conseguindo deixar claro que esse é o nosso papel.
Esse é o nosso papel. Um papel de um design que é maduro, um papel de um design que tem consciência sobre o que ele faz e quem ele atinge dentro da empresa, e principalmente que tem consciência de que, olha, a gente está aqui fundamentalmente porque a gente quer auxiliar uma empresa inteira, um departamento inteiro, um squad que seja, um grupo de 3 pessoas a entregar valor para um conjunto de usuários. Então você tem maturidade para entender sobre isso e falar, bom, para isso eu vou ter que às vezes puxar o freio do meu trabalho, organizar as coisas aqui, falar, beleza, se viesse um monte de gente jantar aqui em casa hoje, eu tenho como organizar os talheres para as pessoas ali dentro. Você tem feito isso? Então esse é o vídeo provocativo de hoje. Vou deixar os links aqui do Coupa, de um outro vídeo sobre ancestralidade. E, de novo, não estou falando agora de uma maneira abstrata, tá? Estou falando na prática. Então me conta também ali nos comentários, ali embaixo tem uma caixa de comentário aqui. Me conta ali nos comentários o que você está fazendo para manter o design funcionando, mesmo que você vá embora amanhã, tirar férias, uma semana de férias, depois do carnaval as coisas vão estar funcionando ainda. É isso, um beijo, não esquece de dar like, se inscreva aqui no XNow, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!